Bom dia. Bom dia. Muito sono? Bom dia. Sim. Muito sono, sim. Sim. Muito sono, Murilo. Muito sono aí, Murilo? Não? Mas só um pouquinho, né? Muito frio? Melhorou um pouco, né? Vai. O sol tá entrando para a gente começar, tá bom? Outro dia eu estava vendo um vídeo de um professor, é um vídeo de humor, né? O professor entrava, aí ia fazer a chamada, aí estava fazendo a chamada, tinha caído um, aí voltava, caiu o outro, aí voltava o outro, ele não conseguia começar a aula, porque toda hora estava caindo a conexão de alguém. Mas é o que eu falo, né? Ainda não estamos assim perfeitíssimos nisso, né? Está se aperfeiçoando, está sendo já mais tranquilo, mas vai ficar muito melhor daqui a um tempo, né? Porque a tecnologia anda muito rápido, vai ficar melhor ainda, né? Tem uma questão também de como é a sua conexão, né? O que é que você tem de internet na sua casa? Então, tudo isso aqui é um improviso, viu, gente? A gente está usando o que tem, a ferramenta que tem, para trabalhar com vocês, tá? Com carinho, a gente está aqui se preparando para falar com vocês, mas é o que for possível. Se em algum momento a gente desconecta, ninguém tem culpa, isso acontece, aí tenta voltar, às vezes também não consegue, né? E a gente vai tentando, né? Fala comigo, Enzo, um bom dia, só para eu ver como é que tá. Sim? Ah, ótimo, perfeito. Só isso. Ah, tá. Então, eu espero que vocês tenham tido um lindo final de semana. Conseguiram todos fazer o trabalho, atividade, tarefa que eu pedi. Eu mandei para pedir para mandar para o site, tudo direitinho. Bom, nossa, o Matheus Emílio não está conseguindo. Já caiu e voltou. Bom, então, vamos começar a nossa aula. Nós vamos finalizar uma correção e algumas explicações para fechar esse capítulo ali na página 88 do livro Trilhas, bem no finalzinho da página 88 do Trilhas. Depois nós vamos fazer a correção daquilo que vocês enviaram, mas provavelmente não dê tempo hoje, porque a aula é muito curta. Então, nós vamos fazer à medida que for possível, tá? Então, abram o livro. Professora, Fala. qual tarefa mesmo que você tinha mandado? Eu tinha mandado, deixa eu exatamente a página, está aqui no meu caderninho. Página 103, 104 e 105 do livro Gramática, tá? Tá, eu fiz. Claro que você fez todas as suas tarefas, eu tenho tudo seu, tá? Eu nota boa para o bimestre que fechou, né? Mas você não vai poder colocar isso, guardar ordens que venham da Secretaria de Educação, do núcleo de ensino, mas vocês, em sua maioria, fizeram suas tarefas, sempre me enviaram. Alguns se enroscaram aí para enviar, mas aí falaram comigo, eu estou sabendo de tudo, então tá tudo certo, tá? E agora eu espero que vocês tenham conseguido fazer essa tarefa, que era para quarta-feira, né? Para eu ir vendo e depois discutir aqui com vocês as maiores dificuldades. Por isso que eu pedi para quarta-feira, para que eu pudesse ver, tá? Então vamos começar aí. Nós falamos aí no livro Trilha sobre invenções, fizemos interpretação de texto. Esse capítulo falou sobre além das invenções, sobre biografia, o que é uma biografia, né? Eu me lembro que eu já falei com vocês que biografia é escrita da vida, história da vida.
né? Alguém escrever sobre a própria vida ou sobre a vida de alguém. Às vezes, quem escreve essa biografia é alguém que conhece a pessoa e a pessoa se predispõe a contar e autorizar a escrever, né? Geralmente, as biografias não trazem absolutamente tudo, porque nem tudo que a gente vive, a gente quer deixar que os outros saibam, né? Tem coisas que são muito íntimas, mas a biografia é autorizada pela pessoa, ou, como, por exemplo, o livro da Hebe Camargo, né? O Chechel que escreveu, mas ele escreveu dentro daquilo que ela deixou escrever. Não sei se tem tudo, ela era uma pessoa muito aberta, muito franca, né? Mas é assim que é a biografia. Nós vimos aí que tem a biografia já do Steve Jobs, logo que ele morreu já saiu, também foi autorizado. Se não é autorizado pela pessoa, se a pessoa já morreu, tem que ser autorizado pela família, né? E aí vai ser o depoimento da família. Então, a biografia é a partir do que se é informado. Nós vimos também que aí a gente tem as invenções, falamos de Santos Dumont, né? Santos Dumont foi um homem criativo, muito, muito criativo, muito inteligente. E depois nós vimos um pouco sobre as invenções femininas, né? O que as mulheres criaram, né? O que elas inventaram. Então, algumas invenções são muito úteis, né? Vocês vejam o corretivo líquido, que desde lá de 58 que ele foi patenteado, e como é útil até hoje. Aí foi aperfeiçoado agora, né? Um dos corretivos era só aquele líquido lá, chamava liquid paper, né? Aquele corretivo foi aperfeiçoado. Hoje você tem ele em fita, parece um durex, né? E é bem prático para usar. Você tem o corretivo hoje de canetinha, que você pode ir lá e apagar só aquele lugarzinho. Eu, particularmente, não gosto do caderno que usa esse negócio, porque fica muito feio. Branquice na prova também. A prova também fica tudo desbranquiçado. Tem que usar com muita sutileza, bem ali em cima da onde precisou um pouquinho. Para erros grandes, apagar uma linha inteira já não fica bom. Ele não foi criado também com essa finalidade. A finalidade dele era o papel de carta, carta de documento, carta comercial, ofícios que eram usados, né? Os ofícios eram feitos à máquina de escrever. Essas máquinas não eram eletrônicas ainda, elas eram todas bem manuais, então datilografar na manual tinha que ter mais força nos dedos, era complicado os dedos ali. Depois vieram as eletrônicas, que daí era tipo esse nosso note agora, né? Então, esse liquid paper é uma grande invenção que nós conhecemos e usamos até hoje. Ele já foi aperfeiçoado muitas vezes, mas veio lá, né? Chama-se papel liquid paper, né? Pela Bethany Smith Graham, né? Que ela quis fazer isso aí, ela teve essa ideia aí. Tem gente que tem essa ideia de criatividade mesmo, né? E cria coisas para o bem. Outros criam coisas só para o mal. A lixeira com pedal, que é algo muito higiênico. A saída de incêndio. Imagina quanta gente morria nesses edifíciozinhos. Eles não eram muito grandes. Não tinha como sair. Então, criou-se essa escada de incêndio que a gente vê muito em filme americano, principalmente, né? E então são coisas bem, bem, bem úteis mesmo. Imagina a fralda descartável para as mulheres, foi um negócio, né, gente? A pessoa ficava de fralda, lá vem muita ainda, mas vale a pena a gente ter isso aí, né? Bom, então vamos continuar lá embaixo na 88. Nós fizemos uma interpretação desse texto que fala das invenções femininas, né? Que as mulheres criaram, das grandes invenções das mulheres aí. Então, acho que a gente parou no exercício 8. Concordam comigo? Paramos no 8? Alanis? Sim, sim, sim. Então tá. Gustavo, é isso, Gustavo? Sim. Tô aqui, professora. Tem dois Gustavos. Os dois Gustavos estão aí? O Ilivinski está aí. O Gustavo Cândido também está?
Bom, quando vocês quiserem falar alguma coisa, falem, tá bom? Não fiquem só quietinhos, que senão dá muito sono. Vão falando aí. Bom, número 8. Esse artigo expositivo foi publicado no site da revista Galileu. Quem pode ler esse artigo? Quem pode ler? Página, professora. 88. Professora, qual é a página? 88. Obrigado. Que livro, professora? É o Trilhas. Livro Trilhas, página 88. Lá no final. Eu acho que ficou só o 8 para a gente corrigir. Né? A gente tinha falado sobre os intertítulos, né? E aí agora a gente está perguntando, quem possivelmente lê a revista Galileu? Quem pode ler? Quem tem acesso a isso? O público geral. O público em geral. Muito bem. O público em geral pode ler. Não é uma revista proibida. Professora, Oi. você passou 87 também. Mas acho que foi 87, nós já corrigimos aula passada. Não lembro. Nós não corrigimos? Corrigimos sim, gente. A 87 corrigimos sim, com certeza. Depois teve o verdadeiro e falso ali, que ficou verdadeiro. Eu lembro da correção. Isso, ótimo. Então foi isso mesmo. Então, quem são os possíveis leitores? O público em geral e a comunidade científica, principalmente, gosta muito de ler revistas que trazem notícias de invenções, mas o público em geral é uma revista bem gostosona de ler, tem muita curiosidade. Uma revista que traz também muita curiosidade sobre inventos e que vocês podem ler Mundo Estranho, deixa eu ver a outra. Tem uma outra ótima, eu vou lembrar o título já e falo, porque eu sou ruim de guardar o nome das coisas, mas daqui a pouquinho eu falo para vocês. Maravilhosa também, e engraçada ainda, divertida de trabalhar, tá? De ler, eu fiz um trabalho com o nono, o ano passado que estava no oitavo, nossa, ficou muito legal com essa revista que eu trabalhei. Bom, em que outro veículo de comunicação, além da revista Galileu, em que outro lugar isso aí pode ser divulgado, esse texto pode ser publicado, além de revistas? Seria interessante onde, para que as pessoas tivessem acesso? WhatsApp, Facebook e Instagram. Você colocou Instagram, o que mais? WhatsApp, Facebook e Instagram. Bom, o WhatsApp não vai publicar isso, você teria que compartilhar, então não vale o WhatsApp, tá? Mas é bacana colocar no Instagram e outros meios de comunicação que as pessoas em geral usam muito, jornais, revistas, tá? O jornal que é diário, a revista que às vezes é semanal, quinzenal, mensal. Então, jornais e revistas são alguns lugares bem próprios, né, apropriados para que a gente divulgue um assunto desse, que as pessoas, as grandes editoras podem publicar também. E vários sites da internet, aí o Matheus Hidalgo citou alguma coisa, mas qualquer site que seja para leitura de interesse das pessoas, tá? Oi. Posso falar o que eu coloquei? Pode, Gustavo, fale sim. Cartazes e redes sociais. Redes sociais. Eu acho que cartazes não, tá? Mas redes sociais que sejam apropriadas, você pode divulgar. Por exemplo, uma matéria dessa, um trecho desse, você pode divulgar numa rede social. Muita coisa divulgada e a gente lê na rede social. O Facebook está tendo uns trechos da história da corte no Brasil, de Dom Pedro I, de Dom Pedro II, coisas da vida deles, coisas pessoais, sabe? Eu tenho lido, ontem mesmo eu li sobre a princesa Isabel, que foi a que assinou a libertação dos escravos. Eu li sobre ela, que foi uma mulher que sofreu bastante, que morreu muito triste, que morreu na França. Por que morreu na França?
A família real teve que se retirar daqui, não existia mais poderio para eles no Brasil depois da proclamação da República, né? Aí não havia mais rei que valesse aqui. Era a República, eles foram embora para a França. Ela viveu bem confortável lá, mas muito triste por uma série de coisas. Então, são coisas que a gente vai lendo e que eu recomendo a vocês que têm o Facebook, que têm acesso à rede social, que quando encontrarem, leiam, abram e leiam, porque tem bastante informação interessante sobre Dom Pedro I, que decretou a independência ou morte, a vida dele foi bem curta. As pessoas viviam menos naquela época, mas ele viveu menos ainda, né? Ele foi para Portugal de volta, esteve lá e ele morreu muito rápido, ficou muito doente, né? Na época que pouco se podia fazer por doenças, tá? Bom, e já respondemos aí, os leitores pode ser o público em geral, e os veículos de comunicação, jornais impressos, revistas, periódicos e internet, vários sites da internet, não só as redes sociais, tá? Então não tá errado, tá, Gustavo? Você tira só cartaz. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém? Não? Bom, número 9. Apesar de ter sido patenteada no ano de 1886, a máquina de lavar louças tornou-se popular somente muito tempo depois. O autor cita que as pessoas começaram a utilizá-la após uma mudança de costumes em relação ao trabalho doméstico. O que poderia ter sido essa mudança de costumes? Então, eu queria ouvir uma resposta de vocês, vamos ver se é isso. E aí eu vou explicar qual é o fato, se foi esse mesmo ou não. Então, eu vou pedir, Enzo, lê a sua, por favor. Uma mudança de costume na vida das pessoas. Mudança de costumes. O que seria mudança de costumes em relação ao trabalho doméstico? Bom, se nós olharmos o mundo lá atrás e olharmos o mundo hoje, muitos costumes mudaram, porque foram chegando as invenções, mas além das invenções serem... Professora, posso falar? Pode, Alanis. As mulheres começaram a trabalhar fora de casa. Esse foi um dos fatos. Esse foi muito bem, Alanis. É isso mesmo, também, tá? Começaram a trabalhar fora e ter menos tempo para os afazeres de casa, os afazeres dos domésticos. Então, a partir do momento que aquilo se fez necessário, passou-se a usar. Hoje, nós mulheres que trabalhamos fora, que é a maioria, tem algumas pessoas que trabalham em casa mesmo, são profissionais, outros são profissionais do lar mesmo, cuidam de casa, mas algumas são costureiras, estilistas hoje, né? São mulheres que fazem pão, bolo para vender, etc. Ela fica em casa, mas isso não significa que ela não trabalha, ela trabalha dobrado, igual qualquer pessoa que trabalhe fora de casa. E tem as donas de casa, que ser dona de casa é ser escrava doméstica, né? A gente trabalha muito. Mas essa resposta aí é isso mesmo, né? Quando se pensou em gastar menos tempo com afazeres domésticos. Então, as mudanças de costume, principalmente essa, né? As mulheres trabalharem fora e terem menos tempo para fazer o trabalho de casa, serviço doméstico. Alguém quer falar? Clarinha? Quem quer falar, hein? Clara? O pessoal aí, Luiz Felipe, Gustavo, Clara, Lorena, o pessoal que tem aí o vídeo, que eu sei, apareçam. O João Miguel não tem, né, João Miguel? Maria Eduarda, você apareça você, não a sua foto. Tia, eu não tô olhando pra minha cara não, tá? Hã? Ô tia, eu não quero mostrar na minha cara não. Por quê, Fia? Tão linda. Não, Você é muito bonita, pode aparecer, Lorena. Tá? eu não vou ligar a câmera não. Tá na cama? Ó,
Eu estou falando porque eu tive ordem de receber e todo mundo tem que pôr a carinha aqui. Gisele falou que quem não aparecer, exceto como, por exemplo, o João Miguel, que não tem como, aparecer, porque senão é para eu excluir da aula, depois eu não receber mais. Então, eu estou dando mais uma chance, tá? Se não tiver o pessoal, porque nos primeiros dias todos vocês botavam o rostinho aí. Então, ou vocês aparecem, ou na próxima aula, se não estiverem, eu não vou deixar vocês ficar na aula, eu vou excluir, tá? Mas não porque eu sou má, eu recebi essa ordem, certo? E também seria injusto com seus colegas. Olha lá, a Sofia tá lá, o Murilo tá lá, a Eduarda tá lá, a Maria Luísa já botou a carinha dela ali, né, o Gustavo, o Enzo, o Matheus, a Alanis. Seria injusto com eles. Se os outros podem, se eles podem aparecer, vocês também podem, tá? Bom, vamos ler lá. Releia o seguinte trecho do texto. Sem sabermos muito dos utensílios, a tecnologia e tecnologias que ajudam a salvar vidas ou que usamos todos os dias foram imaginados pelas mentes criativas de mulheres inventoras. Muitos apetrechos úteis nasceram a partir de ideias de engenheiras, cientistas e outras mulheres motivadas a facilitar a rotina da pessoa. Não é querendo falar que as mulheres são melhores, é porque as mulheres não tinham direito de nada. As mulheres vieram para cuidar de filho, que é uma tarefa muito dura, educar, qualquer coisa que acontece com o filho, até hoje é culpa da mãe, imagina na época, né? Todo mundo acusa a mãe, coitada da mãe, leva tudo. Mas naquela época era o trabalho das mulheres criarem e educarem os filhos e cuidarem da casa. E naquela época, nós vamos pensar lá atrás, as mulheres torravam café, as mulheres faziam sabão, costuravam toda a roupa da casa, do marido, dos filhos, de todo mundo, tá? A não ser que ela tivesse um padrão de vida melhor. E aí ela tinha a obrigação de dirigir aquela casa tinha que ficar bem cuidada, bem dirigida, bem organizada também. Aí ela só não faria o pesado. Mas quem não tinha condição financeira fazia tudo, né? E aí, de repente, as mulheres começaram a se liberar. E essa liberação aconteceu mais por causa das guerras. Os maridos iam para as guerras e as mulheres tinham que assumir as obrigações todas. E aí elas começaram a dar passos para fora do seu lar, trabalhar mais. Elas viviam fechadinhas e o provedor era sempre o marido. Ele era o provedor, ele dava a palavra final em tudo, mas justamente porque a sociedade era assim, né? Houve mudanças, ainda existe muita coisa que vai mudar, vocês vão ver lá no futuro, mas que ainda não é falar assim, agora sim que é bom. Não sei, talvez naquela época as mulheres que vivessem gostavam. Algumas queriam ser diferentes, né? Mas hoje também tem muitas que querem ser diferentes. Agora nós temos ali uns verbos. Sem sabermos ou que usamos. Quem sabermos? Quem usamos? Então a pergunta é: a quem os verbos destacados desse trecho se referem? Sem sabermos seria quem sabermos? Se colocar um pronome ali entre eu, tu, ele, nós, vós, eles, qual que vai caber naquele sabermos ali? A sabedoria e o uso. Não, meu amor. Que pessoas do verbo que se refere, ó. Sabermos, usamos. É eu sabermos? Eu usamos? Não. Tu sabermos, tu usamos? Você sabermos? Você usamos? Nós? Nós, então, seríamos os leitores, tá? Quem está colocando isso ali e os leitores, nós leitores do texto. Nós inclui todas as pessoas que leem, tá? Nós leitores. Quem leu isso na revista Galileu, quem leu isso aqui no livro didático, então somos nós. Como que a gente descobre? Olhando o verbo mesmo lá. Não dá para ser eles sabermos. Não, se é sabermos, somos nós. Se é usamos, somos nós. Nós leitores, tá? Não nós só do sexto ano da alternativa. Vamos lá. Observe a expressão destacada na frase a seguir. A patente do produto, no entanto,
creditou a invenção ao marido e citou seu nome apenas como administradora. Que eu achei justo, porque ele tinha inventado já, né? Ela complementou. Que ideia a expressão em destaque apresenta no contexto assim? Explica. Esse no entanto dá uma ideia de contrariedade, de contrário, tá? Então, uma ideia de oposição, de contrário. Vejam. Estava tudo bem. No entanto, Maria estava doente. Então, estava tudo bem, mas... Esse no entanto é igual mas, tá? No entanto é mas, porém, contudo. Então, isso é uma conjunção adversativa. Ela dá uma ideia de contrário daquilo que se espera. Ele estudou muito, mas tirou nota baixa. Quando estuda muito, a expectativa é tirar nota boa. O mas já vem contradizer. Toda vez que tem um mas, um no entanto, um todavia, um porém, um contudo, é porque a ideia que vem depois é contrária àquilo que já foi afirmado, né? Por que esse no entanto tá aí? Porque ela fez, mas o nome que apareceu foi do marido. No entanto, a invenção foi creditada só para o marido, tá? Então, uma ideia de oposição, tá? Que explica o crédito da patente. Quem ganhou a patente? Quem teve o crédito? O marido, não ela, tá? Então, essa ideia de oposição, de contrário, essa ideia de contrário, ó, Pedro. Essa ideia de contrário, então, que dá o no entanto, tá? Vocês estão entendendo? Vocês entenderam isso no entanto? Entendeu? Sim. E alguém que está... Sim. E mais? Tudo certo? Então, tá bom. Bom, acabamos já. Eu não acredito nessas coisas. Não acredito que tá acabando. A 12, qual vocês assinalaram? Expor informações sobre as mulheres e inventar suas invenções. As mulheres inventou suas invenções. Muito bem, é isso mesmo, Enzo. Você que respondeu, Enzo? Sim. Então, a alternativa correta em relação ao objeto da publicação desse artigo era expor informações sobre as mulheres inventoras, tá? Alguma coisa que falasse sobre as invenções das mulheres. Eu não sabia que a mulher tinha inventado o liquid paper. Eu não sabia que era uma mulher que tinha inventado a cama dobrável, tá? Eu não sabia uma porção de coisa. Agora, eu fiquei sabendo que fralda descartável foi mulher que inventou, né? Mas é a mulher que faz isso, mas numa época em que mulher não aparecia, né? Hoje nós inventarmos alguma coisa é normal. Naquela época, mulheres inventarem as coisas, pensa, ainda tem coisa ali do século XIX, né? Que difícil, tá? Então, a importância de publicar texto com temas exposto no artigo que você leu. Qual a importância de publicar textos com o tema exposto, com invenções de mulheres? A importância é saber, adquirir conhecimento sobre o assunto, né? Vamos saber mais sobre os inventos, sobre as mulheres, sobre a história do nosso mundo. Porque a gente chega com tudo pronto, na impressão que nasceu ali, né? Sempre existiu. E não, foi criado por alguém, tá? Então, a importância, vocês podem ter escrito diferente, mas é isso em geral, né? Começarmos a perceber a importância da mulher, né? Conhecer sobre os inventos dela, né? A mulher tem que divulgar o que fez para que todos saibam, porque durante muito tempo não aparecia nada, né? Ela podia fazer grandes coisas, quem patenteava, quem levava a fama era o marido, o irmão, o pai. Por quê? Porque a mulher não podia, ela não tinha essa liberdade de aparecer, tá? Essa aula aqui é nova, gente? Professora, você responde, fazendo favor, de novo a resposta da 11? Ideia de contrário, oposição. Tá. Tá? Eu vou fazer a chamadinha bem rápido de vocês, tá?
Alane está aí, Ana Clara está aí, Bruna. Ana Clara está aí? Tá, né? Bruna. Clara está aí. Eduarda está aí. Enzo, Gabriel. O Gabriel é o autista. Tá, obrigada. Se vocês me lembrarem, nunca lembro. Gabriela não está aí hoje. Gustavo está aí. João Miguel está aí. Lorena está aí. Luísa está aí. Maria, Sim. Maria Eduarda também está aí. A Maria Luísa também tá? Tá. Matheus Hiroshi tá. Murilo. E o Matheus Augusto também tá, né? O Murilo tá aí. A Natália. Pedro Barros está aí. Pedro Lucas. Tá. Só o Cardoso que não, né? Sofia tá aí. Theo. E o Cardoso veio. Tá sim. Ai, desculpe. Pedro Lucas Cardoso tá aí? Ô, Pedro. Sim. Que bom te ver aí, Pedro. Pedro Lucas Santana também? Sofia Palácio, Theo, Gustavo Cândido, tá aí? Graziele. Luiz Felipe tá aí, Ana Laura não. Gente, beijo. Até amanhã. Hoje faltou bem mais, gente. Beijo. Amanhã. Pra mim o site travou e não apareceu que a aula tava lá. Aí eu só peguei lá no negócio da Alanis que ela mandou no grupo. Ah, tudo bem. É aquele problema que eu falei do início, de a gente ter a falha da internet. Mas isso acontece. Mas amanhã a gente está aqui, se Deus quiser. Tchau!